Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho fazer mais uma atualização de projeto de leitura para vocês. Eu estou me referindo ao projeto 100 livros essenciais da literatura brasileira, aquela relação da revista Bravo. Então a cada 3, 4, 5 leituras mais ou menos eu venho fazer uma atualização para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o post que eu tenho no blog, onde eu cito todos os livros, relaciono todos os livros, marco o que eu já li, o que eu tenho, mas ainda não li, e o que eu não tenho. Os que eu já li tem links para resenha e também eu deixo lá todos os vídeos de atualização e dizendo qual livro eu comento em cada vídeo, certo? Então, se você quiser seguir essa lista, quiser ver o que eu já li, ver resenhas, algumas em vídeo, outras em texto mesmo, em post, dê uma olhadinha lá, eu vou deixar aqui embaixo, certo? Então vamos lá, dessa vez eu vou comentar 4 livros, mas vai ser rápido, eu prometo. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, não vou comentar muito sobre esse porque eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui. Aqui é a história do Reobaldo, né? Todo mundo já tá cansado de saber, já tá cansado de me ver falar, ouvir falar sobre esse livro aqui. A história do Reobaldo, um jagunço reflexivo, que conta a história dele para um interlocutor que só faz figuração, né? Como se fosse um monólogo, né? A gente não vê, não ouve a fala do outro. E ele conta uma história passada, sei lá, uns 30 anos mais ou menos. É a história dele de Adorim, um jagunço por quem ele se apaixonou. E os dois, e mais um bando, enfim, vão, né, em busca de libertar o sertão da gangue do Hermógenes, eu acho. E aí tem uma série de coisas, falando assim parece uma coisa banal, mas não é. As reflexões de Reobaldo, a filosofia de Reobaldo, a poesia de Reobaldo, uma coisa impressionante. Sem falar que ele se apaixona por um homem, hein? Jagunço. Se apaixonar por um homem. Dê uma olhadinha aqui no meu vídeo para vocês saberem de mais detalhes que eu comento da obra, da narrativa e tudo mais. Sagarana, também de Guimarães Rosa. Este é um livro de contos. Aqui tem vários contos legais e uma característica bem interessante é como ele humaniza os bichos, né? O burrinho pedrez. São animais com qualidades humanas até. Isso é bem interessante. Me fez lembrar, inclusive, a Baleia de Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos. E aqui são vários causos que parecem até surreais algumas coisas, mas quem é do interior, quem é de Minas, sabe que essas histórias acontecem. Quem viu meu vídeo sobre 100 anos de solidão, eu comento essa cultura latino-americana de contos que remetem inclusive à Ilíada, a Odisseia, essa oralidade, essa história que vai mudando de boca em boca, que faz parte da vida da gente, faz parte do imaginário, faz parte, enfim, da nossa cultura e parece realismo fantástico, parece surreal muitas vezes. Mas não importa, o que importa é o peso que elas têm, o que importa é como as pessoas se identificam ou não, como elas fazem parte da cultura, da transmissão de cultura dessas pessoas. Eu me incluo porque eu também sou mineira e eu ouvia causos assim, né, como as várias histórias daqui, né. É uma realidade bem latino-americana, talvez seja uma realidade de países colonizados, não sei, eu imagino que na África, muitos países, eu preciso conhecer mais a literatura africana, mas eu acredito que são histórias que podem acontecer na África também, né? Eu acho que o imaginário muito rico é a história da nossa gente. Aqui tem vários contos bem bacanas, eu recomendo fortemente. Eu tenho dificuldade de escolher contos do Guimarães Rosa. Se eu penso em Machado de Assis, eu consigo escolher alguns. Se eu penso em Clarice Lispector, eu consigo escolher alguns. Guimarães Rosa, eu tenho dificuldade. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas os contos dele são muito bons. Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, é um livro sobre aquelas histórias românticas, noturnas, escuras, sofridas, dramáticas, né? O Álvares de Azevedo é um dos nossos expoentes, né, do romantismo, e aqui são amigos reunidos numa taverna, né, Noite na Taverna, e cada um conta uma história. É sempre uma história de amor não correspondido, de sofrência, de morte, essas coisas todas. É tipicamente romântico.
Eu particularmente não sou o grande apreciador, embora eu goste de um drama, mas o gênero romântico não é o que me agrada mais. Mas eu leio tudo, vocês sabem, né? É um belo exemplar do romantismo. E você lê numa sentada. Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, ele é bem interessante, porque eu acho que a contribuição dele para a literatura brasileira está muito mais na forma de fazer literatura do que no conteúdo que ele expressa. Ele tem uma forma muito peculiar que a gente já viu em Memórias Sentimentais de João Miramar. Ele conta histórias e você fica em dúvida, não sabe se é capítulo, se é um excerto, se é um aforismo. Naquele outro, Memórias Sentimentais de João Miramar, eu percebia menos vínculo entre esses textos curtos, né? Mas dava para perceber uma certa linearidade, mas com alguns hiatos temporais, de modo que dava para seguir, mas a gente ficava com essa questão temporal bem suspensa, sem saber exatamente quando aconteceu as coisas. Aqui a gente percebe essas rupturas, esses pulos, mas a gente consegue acompanhar melhor, parece que é um pouco mais linear, né, do que o outro. Ele conta as histórias assim de maneira bem desbocada, sem muito pudor, né, fala o que acha que tem que falar e vai contando, meio crônica, a gente fica sem saber, né, é um estilo novo assim, pra época era, né, e isso acho que tem tudo a ver com o modernismo, né, brasileiro. Participou da Semana de Arte Moderna, essa ideia de romper com formas tradicionais, e ele rompeu, né, com essas formas aqui. Eu falo essas porque eu estou falando desse e também estou falando de Memórias Sentimentais de João Miramar, que eu já devo ter falado dele em outro vídeo de atualização, porque ele também faz parte dessa relação da revista Bravo. Para mim a contribuição é essa, a forma de dizer o que diz e a forma de apresentar o que conta. Fica com dúvida sobre o gênero, é um romance, tá, mas parece uma crônica, mas poderia ser conto, mas é um excerto, é um aforismo. E é uma história, é uma narrativa, e tem um sujeito aqui, protagonista, e é bem divertido. Também é um que você lê assim em um dia, porque, né, você vai pulando rapidamente, vai fluindo pelo texto afora. Então são essas as minhas 4 leituras de atualização desse projeto. Eu tô andando até que razoavelmente rápido com esse projeto, né? Dos 100 livros eu já li mais da metade e tô contente, porque pensando no outro projeto de 100 livros essenciais da literatura mundial, eu já tinha lido, quando eu comecei o projeto eu já tinha lido bastante coisa, embora agora eu esteja relendo muita coisa do que eu já havia lido. Mas nesta relação de 100 livros essenciais da literatura brasileira, eu tinha lido pouca coisa. Aliás, eu não tinha, acho que nem a metade dos livros, eu fui adquirindo aos poucos, ainda não tenho tudo, mas fui adquirindo aos poucos e tô lendo bem, eu tô achando ótimo, porque eu não conheci um monte de coisa. Da outra relação da literatura mundial, tinha muita coisa que eu não tinha, mas eu conhecia de ouvir falar. Aqui não, literatura brasileira, um monte de coisa eu não conhecia, e pra mim tá sendo uma grata surpresa, certo? Me digam vocês o que vocês me sugerem de literatura brasileira que eu ainda não conheço, o que vocês querem me apresentar, autores que vocês querem me apresentar que eu ainda não conheço, não citei aqui neste canal, nunca comentei, nunca mostrei nos vídeos que eu mostro meu acervo. Gostaria que vocês me indicassem, porque eu adoro quando vocês me indicam coisas. Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.